que eu mute. Olá a todos, bom dia. Começamos aí com uma música para dar uma animada aqui no nosso evento de lançamento do Guia ABA sobre impactos da inteligência artificial generativa na publicidade. Essa reunião acontece por Zoom e estamos iniciando neste momento, está sendo gravada. Aqui estou eu, podemos seguir. A nossa agenda hoje é uma agenda curta, mas muito interessante, com muito conteúdo. A gente vai começar ouvindo a Paula, que é a líder do GT de Inteligência Artificial da ABA, e ela é Legal Manager da Diageo Brasil. Ela vai falar sobre o que é IA generativa e suas aplicações práticas na publicidade. Depois, nós vamos ter o escritório Opsi Blum Bruno Advogados, com os advogados Renato Opsi Blum e Henrique Fabretti, que vão nos falar um pouco sobre os aspectos éticos e jurídicos no uso da inteligência artificial generativa. Na sequência, o Lucas Gobo, que é o nosso líder do GT de Privacidade e Proteção de Dados da ABA, e ele é Global Legal Manager Commercial and Data at AB InBev, ele vai falar sobre tendências de regulação e benchmarks internacionais deste tema. E a doutora Ana Carolina Pescarmona, que é a nossa vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, ela é Legal Senior Executive Director Latin America na Coty, vai nos falar dos do's and don'ts, que foi um infográfico que fizemos para apoiar esse guia. E podemos ter perguntas e respostas. Bom, este guia sobre impactos da inteligência artificial generativa na publicidade, ele traz um panorama sobre as tendências e oportunidades que vêm junto desta tão falada IA. Ele é uma bússola para os anunciantes entenderem melhor o que ela significa, os seus conceitos, suas aplicações, e ela traz também, o guia traz também insights sobre as melhores estratégias para envolver e alcançar o público de forma imersiva e interativa para impulsionar o engajamento e a relevância das campanhas publicitárias, que é tudo que a gente quer. Esse guia foi elaborado em parceria com a Opsi Blum, Bruno Advogados Associados, parceiraço nessa iniciativa, eles estão conosco aqui hoje, vão falar, e que nós desenvolvemos esse guia durante um ano, foram, eu acho que mais de 12 meses de trabalho, e a Opsi Blum se apresentou como um parceiro pro bono para ajudar na elaboração. Então, um agradecimento especial aqui, já começo pelos agradecimentos ao Renato Opsi Blum e ao Henrique Fabretti. Esse guia vai estar disponível para todo o mercado. Então, também é uma contribuição da ABA para o ecossistema. Tanto é que nós convidamos entidades amigas, entidades irmãs, para apoiarem o guia, para lerem o guia e apoiarem. E estão conosco hoje, nos apoiando, e eu agradeço muito aí aos parceiros da ABAP, Abracom, Abrad, Abral, Abrinq, Ampro, FENAPRO, a IDBWA, o Instituto Palavra Aberta, o IVC e a SET. Nós estamos com 11 parceiros apoiando, mas existem outros parceiros que ainda estão analisando. Como a nossa primeira versão, a gente está saindo só em virtual, em versão virtual, nós vamos conseguir ainda agregar outros parceiros que entrarem. Muito obrigada a todos, muitos eu já vi que já estão aí. E esse também é um guia muito especial para a ABA, porque ele foi o primeiro guia dos, sei lá, 40 e poucos que a gente fez aí nos últimos anos, que ele conseguiu fazer uma leitura transversal de 4 fóruns da ABA, né? E muito trabalho dos seus líderes, desses 4 fóruns. Começando pelo Comitê de Mídia, a Paula Marcilli, né, que é a nossa presidente do Comitê de Mídia, ela é da Natura, e os vice-presidentes, que é o Frade, da Diageo, e o Paulo Carneiro, da Coty. O Comitê Jurídico, representado pela sua presidente, Eliane Quintela, ela é da Softies. E os vice-presidentes, a Ana Carolina Pescarmona, da Coty, que está conosco hoje e vai falar, o Péricles,
Dávila, que é da Disney, e também pelo GT, de Inteligência Artificial, que a líder é a Paula, que está conosco hoje, está super orgulhosa dessa entrega. Ela é Legal Manager na Diageo Brasil. E pelo GT de Privacidade e Proteção de Dados, temos aí o nosso líder, o Lucas Globo, que é da Embev. E agora nós vamos começar aí convidando a Paula para nos falar sobre o que é essa tal IA generativa e suas implicações práticas na publicidade. Paula, é com você. Bom dia a todos. Obrigada, Sandra. Eu acho que antes de entrar nessa parte mais conceitual e as aplicações, eu preciso dizer que realmente estou muito feliz e orgulhosa dessa entrega. Esse trabalho de muitas mãos e que tem muito carinho envolvido, muita necessidade do mercado, então é uma conquista muito grande para o nosso setor. Então, trazendo o conceito para vocês, né? O que seria a inteligência artificial, né, generativa? É nada mais, nada menos que tecnologia utilizada através de sistemas para gerarem conteúdo. Ou seja, estamos buscando facilidade. E como que a inteligência artificial, a tecnologia traz isso para a gente, né? Tem a capacidade de criar imagens, áudios, vídeos, textos, qualquer coisa que antes eram produzidos por humanos. Não identificam apenas pessoas, conteúdos, objetos, mas também criam novos conteúdos. E as plataformas mais famosas que a gente ouve falar, ou já teve contato, já teve experiência, porque estamos todos conhecendo esse universo, né? O ChatGPT, DALL-E 2, Stable Diffusion e tem N outras. Aqui alguns dados super importantes para a gente entender o quanto que isso hoje, que é inovação, já tomou proporção no mundo de hoje e que o futuro só aponta para uma expansão ainda maior. 10% a inteligência artificial vai produzir 10% de todos os dados na internet até 2025. 20% de todos os dados de testes para aplicativos voltados para o consumidor. E até 2027, 30% dos fabricantes vão usar essas ferramentas para melhorar o desenvolvimento de seus produtos. Isso significa, num resumo muito simples, que a inteligência artificial vai pautar tomadas de decisão. E fazendo essa parte bem introdutória, conceitual, como é que a gente aplica isso para essa prática publicitária, que é o nosso grande objetivo aqui? É na criação de anúncios personalizados, com o histórico que eles têm dos consumidores dentro dessa base, designers de logotipo e marcas, criação de campanhas, conteúdos realistas, interativos, com experiências imersivas para marcas, usados para mostrar os produtos de uma maneira mais dinâmica e envolvente, sintetizar imagem e voz de personalidades, otimização de mecanismos de busca para trazer ali bem o targeting refilado para as companhias, atendimento ao cliente e automatização de respostas e interações com seus consumidores, ajudar a acelerar o processo de criação de anúncios e produção de conteúdo, além de criar o ChatGPT também pode ser bom aliado na ferramenta de revisão do trabalho, muita gente usa para tradução para outras línguas também. Então, aqui a gente trouxe os exemplos de como isso está tomando expansão. A questão toda que a gente abordou nesse guia é como todo esse conceito e essa aplicabilidade, quais são os impactos disso? Como usar isso? Quais são os riscos? Para onde eu preciso olhar? Sendo que essa tecnologia, em tese, substitui o trabalho humano. Mas será que substitui? Será que é esse o papel dela? E aí eu acho que agora a gente entra com o time da Opsi Bloom, que foi muito parceiro nisso, para trazer esses aspectos éticos e jurídicos de como realmente podemos e devemos utilizar a inteligência artificial na publicidade. Paula, super obrigado. Deixa eu só fazer um disclaimer que o Renato está tentando conectar, está com um problema na conexão no Zoom, então eu vou começando aqui enquanto ele faz a entrada dele. Bom, primeiro, super obrigado por todos que ajudaram aqui na organização, especialmente ela pela oportunidade desse trabalho conjunto.
É um tema que a gente estava até conversando um pouquinho de começar aqui a reunião, né? É um tema que chama muita atenção, é um tema que acho que está desde as rodas de conversa mais informais até boards e os comitês executivos das empresas, está todo mundo falando sobre isso, como usar isso da melhor forma possível, como usar isso para otimizar os nossos trabalhos, como usar isso para melhorar a qualidade dos nossos trabalhos, e a intenção desse nosso guia aqui é justamente permitir que essas ferramentas sejam utilizadas com a maior segurança possível, dentro dos cuidados com questões éticas, como a gente vai falar aqui rapidamente, viés discriminatórios, problemas que eventualmente podem surgir no uso dessas ferramentas, o que é super comum, né? Toda vez que a gente está falando de uso de tecnologia, a gente sempre tem a possibilidade dessa tecnologia ser utilizada de maneira indevida. Quando a gente fala de tecnologias novas, é muito comum que a gente sempre esteja esbarrando aí em discussões de fronteira relacionadas a esses aspectos éticos, discriminatórios, de o impacto disso na sociedade de maneira como um todo. Então, aqui não seria diferente, ainda mais numa tecnologia tão disruptiva quanto é a inteligência artificial generativa. E acho que só para a gente traçar alguns pontos aqui, eu vou até permitir não seguir exatamente aqui os bullet points da apresentação, mas quando a gente fala de IA generativa, a gente tem sempre alguns riscos atrelados a esse uso, né? A gente pode falar aqui, como a gente vai mencionar aqui alguns exemplos da alucinação, que é o problema que é a generativa de gerar informações que não são verídicas. A gente tem problemas relacionados a viés discriminatórios, então a gente ter algum tipo de discriminação por questões até da base de treinamento utilizada na formação dessas ferramentas. A gente tem problema com o uso de informações confidenciais, a gente tem problema com propriedade intelectual, né? Qual que foi o dataset ali, a base de dados utilizadas para treinar essa ferramenta. A gente tem problemas relacionados a direito de personalidade, proteção de dados pessoais também. Então, todos esses riscos, eles são totalmente passíveis de ajuste. A gente consegue usar essas ferramentas sem incorrer nesses problemas, mas é especialmente importante que nós saibamos quais são esses riscos e quais são as possibilidades para a gente ajustar esses problemas e não incorrer em algum tipo de prejuízo à organização que está usando esse tipo de ferramenta, né? A gente trazendo o ChatGPT como exemplo, desculpa, pode voltar só um segundinho, trazer o ChatGPT como exemplo, talvez a ferramenta mais utilizada, e na área da publicidade a gente tem N possibilidades de uso do ChatGPT, seja para produção de texto, seja para revisão de texto, seja para criar, fazer brainstorming, analisar dados. O ChatGPT agora tem uma funcionalidade que permite você fazer análise de dados, por exemplo, e trazer insights sobre grandes bases de dados. Então, você tem uma série de utilizações, de possibilidades, mas a gente tem alguns problemas aqui que a gente menciona no nosso guia, mas trazendo um exemplo prático aqui do ChatGPT. Primeiro, a data de corte da base de conhecimento do ChatGPT. A gente sabe que o dataset utilizado para fazer o treino dessa ferramenta, quando a gente fala do GPT-4, é setembro de 2021, né? Então, dados relacionados dados referentes após setembro de 2021, a gente não vai já conseguir utilizar, não tem essa informação atualizada. A gente tem um problema relacionado à alucinação, né? Eu mencionei rapidamente isso aqui, mas tem alguns exemplos super interessantes. Não sei se alguém se lembra aqui, há um ano atrás, um ano e meio atrás, teve um engenheiro do Google que saiu a público dizendo que o Lambda, que era o motor do que vem a ser o Bard hoje, tinha ganhado autoconsciência, né? E dizendo que a gente tinha que tomar cuidado, que a IA tinha criado ali, entre aspas, vida. E isso tem muito a ver com o poder de geração o poder de criação de ideias novas que essas ferramentas têm, mas especialmente eu vou usar aqui o link com a questão da alucinação, que é a capacidade de gerar informações falsas altamente críveis, né? Esse talvez seja o grande problema quando a gente fala aqui de alucinação e geração de informações erradas, porque as informações são erradas, mas são construídas de uma maneira que é muito difícil você detectar que está errada. Eu vou pegar só um trecho aqui da conversa que esse engenheiro teve com o Lambda, onde ele extraiu ali a conclusão de que ela tinha ganhado autoconsciência, para mostrar como é crível essa conversa, né? Então, público isso, esse profissional publicou isso no Medium ali dele,
e ele falava o seguinte, né, o engenheiro falando com a inteligência artificial, por que o uso da linguagem é tão importante para o ser humano? E o Lambda respondia para ele, né, isso é o que nos torna diferentes de outros animais. E aí o engenheiro pergunta para ele, nossa, né, você é uma inteligência artificial. E aí a Lambda responde, eu sei, mas isso não significa que eu não tenha os mesmos desejos e necessidades que as pessoas. E aí o engenheiro, né, mais uma vez, então você se considera uma pessoa da mesma forma que você me considera uma pessoa? E o Lambda responde, sim, essa é a ideia. É um diálogo super interessante e que convenceu ali, no caso, o engenheiro de que ela tinha ganhado de alguma forma consciência da existência dela mesma, né? Pode seguir, por favor. E aí a gente tem aqui os outros riscos, como o próprio viés discriminatório. A gente tem um caso que ficou um pouco famoso ali no final do ano passado, do caso daquele aplicativo Lensa, que cria essas imagens super interessantes, mas ele tinha ali um comportamento que não era adequado, onde para algumas fotos, especialmente de mulheres, ele despia as mulheres, ou quando a gente falava de, no caso aqui, mulheres com biótipos asiáticos, ele hipersexualizava essas fotos, né? O que não acontecia com outras, dentro de um estudo que foi feito, ele não acontecia com mulheres que tinham biótipos de outras nacionalidades, enfim. Então, a gente tem que tomar esses cuidados e, quando estivermos utilizando esse tipo de ferramenta, lembrarmos de olhar para esse tipo de potencial consequência e tentar corrigir ou evitar que isso aconteça. Vou trazer um outro ponto interessante aqui. A Microsoft publicou uma pesquisa no final do ano passado sobre o impacto do uso de inteligência artificial nas atividades profissionais, e ela tem uma conclusão super interessante, mostrando que quando você tem um humano usando inteligência artificial, e esse humano tem uma confiança exacerbada em relação à capacidade, à qualidade das informações geradas ali, seja de foto, seja de texto, seja, enfim, do resultado que a generativa traz para o ser humano, que o resultado do final, a performance desse trabalho, dessa atividade no final do dia é pior quando você usa só inteligência artificial ou você tem só humano, né? Então, o excesso de confiança no uso dessas ferramentas, ela tem uma performance prejudicial para o resultado de qualquer atividade profissional. Então, o que a gente extrai disso é usar a inteligência artificial generativa só é positiva para a performance final de um trabalho quando você não tem um excesso de confiança, você revisa as informações e você toma uma série de cuidados, né? Então, tem um paper aí, uma pesquisa acadêmica que traduz o que a gente intuitivamente aqui já fala e que a gente traz no nosso guia. Se puder passar, por favor. E acho que tem algumas outras coisas importantes aqui, especialmente quando a gente fala de exploração comercial de imagens, por exemplo, gerada por inteligência artificial, ou voz, sons, textos, né? A gente tem aqui que tomar um cuidado com direitos relacionados à propriedade intelectual, direitos de personalidade, uma vez que essa é talvez um dos elementos mais interessantes de fronteira de discussões jurídicas sobre IA generativa, porque não existe ainda parâmetros para dizer qual que é o limite de eu gerar uma nova informação com base na imagem de uma pessoa que já faleceu, por exemplo, né? A gente até traz isso um pouco aqui no nosso guia. E a gente tem um movimento de algumas entidades, ou por meio de associações, ou até mesmo indivíduos, ajuizando ações por não concordar com o uso da sua propriedade intelectual, das suas obras, das suas artes, sendo utilizadas para treinar novas ferramentas de inteligência artificial. Tem alguns casos famosos, o Getty Images, que provavelmente o pessoal da publicidade conhece bastante, né? Um banco de imagens bem utilizado, entrou com uma ação contra a Stability AI, que é quem criou o Stable Diffusion, justamente se insurgindo ali contra o uso do seu banco de imagens para alimentar e treinar o motor daquela IA generativa que gera novas imagens. Esse é só um exemplo. Essa semana mesmo saiu na imprensa algumas ações de artistas entrando com ação contra algumas ferramentas de inteligência artificial que geram novas músicas com base nas músicas que foram treinadas anteriormente, criadas por esses artistas. Então, esse é um tema que a gente ainda vai ter certamente uma discussão longa pela frente, e acho que do nosso lado aqui o importante é a gente não estar nessa linha de frente dessas discussões, para que nossa atividade de publicitária não seja impactada negativamente por isso, né?
E aí a gente tem aqui mais 2 tópicos que acabam tem os seus desafios quando a gente fala de inteligência artificial, que é o risco aqui de exposição, primeiro, o risco de exposição de dados confidenciais das suas empresas para essas ferramentas terceiras, né? Vamos pensar que a gente tem ferramentas que são que tem empresas muito grandes, muito experientes por trás delas, mas temos ferramentas muito disruptivas e muito boas, mas geradas por empresas ainda pequenas, organizações que não têm um nível de maturidade, quando a gente fala de segurança da informação, por exemplo, muito avançadas, e a gente já tem aí um primeiro risco, onde quando a gente está colocando as nossas informações, compartilhando esses dados com uma ferramenta que foge do controle da sua organização. Então, aqui quando a gente fala de risco de segurança cibernética, já tem um primeiro fator, que é uma quantidade de informações que você está colocando na mão de um terceiro, que eventualmente não tem maturidade suficiente para proteger essas informações, como tem as empresas que normalmente a gente utiliza para fazer o tratamento de dados, armazenamento de dados, etc. Tem um segundo ponto que está totalmente relacionado à IA generativa em si, que é a questão do reinforcement learning, né? Ou seja, a capacidade dessas ferramentas de aprender com o próprio uso da ferramenta. O ChatGPT é um exemplo talvez mais usual que a gente tem sobre isso, né? Então, quando a gente interage com o ChatGPT, e aí eu vou falar muito rapidamente como isso funciona, mas ele aprende com essa interação para melhorar o resultado da sua plataforma, da sua ferramenta. Esse treinamento ele não é exatamente automático, né? Não é que tudo que eu coloco ali, no momento seguinte, alguém vai fazer uma interação com a ferramenta e vai ter acesso àquele chat o resultado, as informações que eu coloquei no chat anterior com o GPT. Na verdade, você tem um ser humano, um terceiro, que vai olhar para aquela interação e vai fazer o ajuste fino na ferramenta para que o resultado seguinte seja positivo. Ou seja, você tem primeiro uma pessoa que em tese não deveria ter acesso a uma informação confidencial, se estiver uma informação confidencial, dentro daquela ferramenta. E depois, sim, ainda que de maneira residual e não com conteúdo integral, vamos dizer assim, você pode ter um terceiro se aproveitando de um resultado que você otimizou para a ferramenta quando você interagiu com ela. Então, tem a capacidade, a possibilidade de você estar expondo segredos de negócio, expondo estratégias de negócio, expondo códigos-fonte de aplicações numa ferramenta que, eventualmente, um terceiro vai ter acesso e os usuários daquela plataforma, ainda que de maneira indireta e residual, também terão acesso, né? Então, esse é um cuidado que a gente aborda aqui no nosso guia. Existem formas da gente evitar que isso aconteça, a própria configuração dessas ferramentas, às vezes, permite você mitigar ou reduzir a capacidade delas de utilizar os dados de interação para a melhoria delas, mas também tem os cuidados básicos, até de você reduzir a exposição de informações confidenciais dentro dessas plataformas. E, por fim, tem os problemas de privacidade e proteção de dados pessoais, é uma questão mais regulatória aqui, olhando especialmente para a Lei Geral de Proteção de Dados e a Regulamentação Europeia de Proteção de Dados, né, o GDPR, onde a gente pode eventualmente estar tanto expondo dados pessoais dentro dessa ferramenta, quanto utilizando dados dentro da nossa interação que foram fruto de informações pessoais coletadas no treino dessas ferramentas. E a gente tem um caso aqui no Brasil, um caso super novo, só para exemplificar aqui, né, de um médico que fazia parte de uma comissão no Conselho Federal de Medicina, onde ele analisava casos relacionados a abuso sexual, e ele quando você pesquisava o nome dele na ferramenta, a ferramenta dizia que ele estava envolvido em casos de abuso sexual, né? Então, como ele tinha uma relação com o tema, mas obviamente não de ter cometido abuso sexual, a ferramenta trazia esse resultado para ele. Ele processou a OpenAI, a Microsoft, conseguiu, inclusive, que, ainda, claro, uma decisão de primeira instância, mas conseguiu que a ferramenta fosse obrigada a retirar essas informações sobre ele, mas é só um exemplo aqui de como a gente tem uma informação pessoal gerando um erro, né, uma alucinação, uma informação errada, impactando diretamente a vida daquele indivíduo, né, de maneira super crítica, por sinal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também de como a gente usa essa ferramenta e tomar um cuidado de quais são os dados que foram utilizados para alimentar essas ferramentas. A gente aborda isso também aqui no nosso guia. Então, acho que meu tempo aqui tá acabando. Vou deixar só o Renato, que ele conseguiu entrar aqui, fazer as ponderações dele. Mas, de novo, muito obrigado. A gente fica super à disposição aqui para tirar dúvidas.
Bom dia a todos. Fabrete, obrigado pela apresentação. Quero cumprimentá-los aqui pela iniciativa, pelo trabalho árduo e também pelo ineditismo dessa cartilha. E apenas 2 pontos, de forma muito objetiva, quando nós tratamos de novas tecnologias e tecnologias que impactam diretamente a sociedade, com novas oportunidades, mas com uma certa complexidade, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista legal, e nós absorveremos, sem dúvida nenhuma, a tendência europeia. Eu queria frisar bastante isso. Muita gente me pergunta o que vocês acham que vai acontecer. Hoje a União Europeia ela protagoniza essa questão legislativa envolvendo tecnologia, então uma sugestão, ficar de olho no que está acontecendo na Europa e exatamente em cima dessas propostas legislativas, inclusive a brasileira, que está em discussão hoje no mercado. E eu trago um segundo ponto, como a tecnologia ela é complexa, como ela abrange muita gente, ela acaba abraçando a sociedade, e o brasileiro é muito curioso, né? Os senhores senhoras que são da área de publicidade sabem disso, e esse é um grande mote justificador, inclusive, para o uso da IA. Então, quando a questão ela é abrangente, é complexa, e ela é aceitável, ela é amigável desse ponto de interesse, de criatividade, o brasileiro faz isso, o brasileiro quer usar, isso aqui é diferente, etc. Vamos lá? O ponto que eu quero focar, o segundo ponto, é transparência. Então, não sabemos o que virá na legislação, mas talvez a principal cautela seja a transparência, que é o que está gerando, ultimamente, aí, todas essas discussões, seja nas propagandas, na utilização dos DIPs, etc. Olha, isso é verdade, não é? O que significa? O que foi feito efetivamente? Então, a minha contribuição vai nesse segundo ponto aqui, a minha sugestão, se for possível, o ponto mais relevante, seja do ponto de vista legal ou até do ponto de vista contextual, é a transparência, explicar o que é que está acontecendo. Que eu acho, encerro aqui, e vai ser uma tendência futura, com a implementação efetiva da inteligência artificial na sua acepção direta da palavra, ou seja, o deep learning efetivo a partir das redes neurais, quando isso estiver acontecendo, nós vamos estar trabalhando com 2 sistemas. O sistema da inteligência em si e o sistema da anti-inteligência. Por isso que a transparência faz toda a diferença. Então, recebo aqui os meus cumprimentos, contem sempre conosco, e eu até arrisco dizer aqui que essa é a primeira cartilha de muitas que serão feitas ainda, dadas as oportunidades que estão chegando por aí com o avanço da tecnologia. Grande abraço a todos aí, fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, Renato, obrigada, Henrique, por nos trazerem, não só, né, como conteúdo do guia, mas aqui também esse panorama tão importante para nós, para o mercado, para adotar essa inteligência artificial tão falada, né? Então, muito obrigada a vocês. Inclusive, gostaria de frisar mais uma vez que foi um trabalho feito por vocês de maneira pro bono para a aba. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Lucas Gobo. O Lucas ele é o líder do nosso GT de Privacidade e Proteção de Dados, aqui da aba, e ele é o Global Legal Manager Commercial and Data na AB InBev. Lucas, por favor, com você. Obrigado, Sandra, pela introdução. Obrigado a todos. Eu gostaria, primeiramente, aí, de parabenizar a Paula e também o Opsi Bloom pela iniciativa, né? Então, é um trabalho aí que eles conduziram em conjunto. Vou colocar assim para vocês, meu trabalho aqui foi mínimo comparado ao da Paula e do Opsi Bloom, mas eu gostaria de trazer, considerando que é um tema do momento, algumas considerações para vocês, né? Então, antes de efetivamente aqui falar de benchmarks internacionais, eu gostaria de abordar um pouquinho também sobre as tendências de regulação da inteligência artificial. Tá? Basicamente, a gente vê que a inteligência artificial ela está se tornando cada vez mais globalizada, tá? E o Renato trouxe isso, que é a tecnologia ela tem se tornado cada vez mais sofisticada. E aí é importante a gente garantir, como a gente, né, os reguladores garantirem que ela seja regulamentada de forma consistente, né? E aí trago também outro
ponto que o Renato já mencionou, que é o fato de nós estarmos discutindo um projeto de lei aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a Europa, como sempre na vanguarda, já está muito à frente em termos de legislação, com o seu AI Act, ou a Lei de Inteligência Artificial, na qual está ali para ser aprovada. A gente também vê, pessoal, que a regulação da inteligência artificial está se tornando cada vez mais abrangente, né? Então, basicamente, no desenvolvimento das próprias regulamentações, os países eles estão considerando uma gama mais ampla de preocupação, como principalmente que a gente tem visto por aí a não discriminação, a privacidade e a segurança, tá? E como a gente pode ver, e eu vou trazer isso aqui também para vocês um pouquinho, a gente vê que as regulamentações elas estão cada vez mais baseadas em princípios, tá? Então, os países eles têm olhado, né? Eles estão adotando uma abordagem mais baseada em princípios, o que significa que eles estão se concentrando, tá, em estabelecer princípios gerais para a inteligência artificial, ao invés de regulamentar cada utilização específica da inteligência artificial. E aí, um ponto também que o Renato já trouxe, transparência. Um dos principais princípios aí que a gente tem visto nas discussões, na boca dos reguladores, tá? E, por fim, a gente também vê que a regulamentação está sendo cada vez também mais flexível, tá? A gente não pode ser inocente e levar em consideração que não haverá aí atualizações e mudanças na tecnologia, né? Então, os reguladores estão, de uma certa maneira, tentando compatibilizar essa evolução tecnológica com essa abordagem mais principiológica aqui. E já passando um pouquinho para a apresentação em si, que no caso são os benchmarks internacionais, a gente falou, acho que se puder voltar um pouquinho, gente, acho que estava isso. Então a gente tem o Artificial Intelligence Act, o AIACT, né, que é a lei focada na inteligência artificial lá na Europa, né? Ela é uma legislação que ela está baseada em riscos. Então tem riscos que são inaceitáveis, riscos considerados altos e assim por diante. A lei em si, o texto da lei em si, ela traz alguns exemplos para nós. Não sei se vocês já tiveram, tá? A curiosidade de verificar qual o letramento ali dentro, mas, por exemplo, e aqui falando um pouco já do lado da Bembev, a gente também está produzindo os nossos do's and don'ts internos, e de forma interna, inclusive, e um dos pontos que a gente tem tomado cuidado com esses do's and don'ts são justamente já refletir algo do AIACT aqui para nós, tá? E a proposta, basicamente, de forma bem resumida do AIACT é governança de dados pessoais e privacidade, documentação e manutenção de registro, transparência e prestação de contas, supervisão humana e precisão e segurança, tá? Se puder passar, por gentileza. Depois, aqui no Brasil, nós temos, né, nós tínhamos, a princípio, 3 projetos de lei, ainda temos, no caso, porém, houve aí, acho que vocês chegaram a acompanhar, né, o cenário aqui do Brasil, né? Então, nós tivemos a proposição do projeto de lei 21 de 2020, a qual criou basicamente aí o marco regulatório da inteligência artificial para o Brasil e estabeleceu uma série de requisitos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial aqui, tá? Só que, recentemente, foi formada aí pelo Senado Federal a comissão de juristas responsáveis por subsidiar a elaboração de um substitutivo, tá, sobre inteligência artificial. Aí,
essa comissão de juristas, compostos por diversos advogados e outras pessoas, né? Porque não eram só advogados, ele tinha um formato multissetorial. Eles apresentaram um relatório aí com aproximadamente 900 páginas, que já incluía, aproveitava e já incluía um anteprojeto de lei, que em 3 de maio, agora, recentemente, 3 de maio de 23, foi convertido no PL 2338 de 2023, tá? Que, inclusive, foi apresentado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Esse PL, ele vem aí para substituir o PL 5051-2019, o PL 21-2020, né, o 21-2020, perdão, e o 872 de 2021, tá? O texto apresentado no Senado, ele é inspirado muito no AI Act, ok? E foi uma proposta regulatória, que é a proposta regulatória que eu mencionei aí para vocês um pouquinho antes. E o que consta nesse texto substitutivo, tá? O direito à informação prévia, o direito à explicação, o direito da contestação das decisões e previsões, direito à determinação e participação humana, direito à não discriminação e correção de viés, e direito à privacidade e proteção dos dados. De novo, puxando aí um ponto que o Renato já falou. A gente vê aqui o direito à informação prévia, a gente vê o direito à explicação, ou seja, muito voltado para a transparência, tá? Eu gostaria, deixa eu só pegar aqui, e para ir para o mercado brasileiro, né? Então, a gente tem visto aí essas discussões regulatórias, tá? O que ajuda e não ajuda ao mesmo tempo, tá? Porque a gente acaba tendo uma certa orientação do que deve se fazer e do que não se deve, porém, não é algo que já está aprovado, né? E o que eu gostaria de trazer aqui, até um pouquinho a mais do que está aqui no slide, tá? Eu compilei algumas coisas, como eu disse, a gente está trabalhando nos nossos do's and don'ts internamente, e alguns materiais têm se mostrado muito úteis e que são aí materiais publicados por renomadas organizações internacionais. Então, eu queria só passar brevemente por elas com vocês e, eventualmente, até compartilhar, porque eu tenho todos esses arquivos aqui com a Sandra e com o time, para que elas possam aí fornecer para todos. Então, já passando aqui por um primeiro, tá? Então, a Comissão de Competitividade, Inclusão e Inovação de Inteligência Artificial da Câmara do Comércio dos Estados Unidos, por exemplo, ela pesquisou e recomendou políticas de inteligência artificial. É um super material que pode ajudar as empresas aqui a elaborar políticas internas em torno da inteligência artificial, sem, logicamente, deixar de lado a observação do que tem se discutido aqui no Brasil e na Europa. A própria OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela publicou um conjunto de princípios para utilização efetiva da inteligência artificial. A própria ICO, né, que é a Autoridade de Privacidade e Proteção de Dados de UK, né, a Information Commissioner's Office, eles também soltaram o Guia de Orientação sobre Inteligência Artificial e Proteção de Dados. É outro material super bacana. E diversos outros que eu não vou me estender aqui, vou dividir com vocês, com a Sandra e com o time, para que eles possam compartilhar com todos, tá? Podem passar, por favor? E aqui eu passo a palavra já para os do's and don'ts. Queria agradecer, Lucas, a você por trazer essa... Primeiro, dizer para você que não é verdade que a sua contribuição foi pequena, né? A Paula, que está aqui, não me deixa mentir, o pessoal aí do jurídico, a Ana Carol e a própria Opsi Bloom.
Muito obrigado pela sua contribuição. Mas eu queria agradecer que você traga para a gente, comente esses aspectos, né, reguladores, essas tendências que nós vamos ter que observar também muito de perto. E antes de começar aqui o nosso evento, a gente conversava aqui informalmente e a gente dizia que a tendência desse guia, e acho que é por aí, é durar mais ou menos meia hora, né? Porque a todo momento a gente vai ter atualizações em várias dimensões. Por isso até que nós optamos por fazê-lo apenas em sua versão digital, tá? E vai estar disponível aqui logo depois do nosso evento, já avisando a todos que a gente vai disponibilizar essa versão digital, né? Vamos dizer assim, a primeira versão, vai circular para todos vocês, para todo o mercado, e também a gravação desse evento. Tem muita gente que está perguntando, nós temos uma limitação nesse evento de 100 pessoas, nós atingimos isso muito rapidamente, então muitas pessoas estão perguntando, a gente vai colocar no aba.com.br a gravação de todo o evento, ok? Então agora, eu gostaria de partir aí para os do's and don'ts com a doutora Ana Carol Pescarmona. Ela é a vice-presidente do nosso comitê jurídico aqui na aba e faz uma excelente contribuição, inclusive neste guia, e ela é a Legal Senior Executive Director Latin America na Coty. Nós fizemos um material, né, aqui que a gente já comentou, são 2 paginetas de do's and don'ts, que vão no final do nosso guia, que tem aí umas 30, 40 páginas, para facilitar o entendimento de todos, né? Porque o nosso objetivo não é só encher texto, é também facilitar e fazer um resumo. Então, a doutora Ana Carol vai contar um pouco para a gente dos do's and don'ts. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos pela presença. Estou muito honrada e contente de estar aqui representando o Comitê Jurídico da ABA, aqui apresentando essa parte do guia. Até porque, como eu dizia, eu acho que sempre a gente, como jurídico interno, aqui falando, né, do meu chapéu, a gente busca também dar uma ferramenta que seja útil para o negócio. E aí, a gente considerando a importância e relevância do tema, né, para as nossas empresas, para os nossos clientes internos, eu acredito muito enquanto útil essa parte dos and don'ts vai ser para eles, né? Então, assim, o Lucas disse que até tem outros materiais circulando, mas esse material que já é parte do nosso guia, né, que como a gente está falando, que é uma inovação, aí é o primeiro guia da aba, aí já vai ajudar bastante os nossos clientes internos, e a pretensão é aqui trazer as primeiras regras, como o Renato falou, a gente está falando de uma nova tecnologia, então com certeza é uma parte mais viva do que nunca, né, de todo o nosso guia, e aí provavelmente a gente vai ter que ajustar uma ou outra de acordo com as tendências, mas assim, eu posso falar que, assim, lendo tudo que está aqui, gente, já vai ser bastante útil e tenho certeza que já vai ajudar bastante a tomada de decisão na utilização da inteligência artificial, que para os anunciantes eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que todo mundo já está usando e vai usar cada vez mais. Então, aqui partindo, né, para o nosso primeiro do's, eu acho que o primeiro ponto é que, como a gente está falando de uma nova tecnologia, a gente não pode confiar em todas as informações, assim, com os olhos fechados do que vai estar nessas plataformas, nas ferramentas. Então, primeiro ponto importante é que a gente sempre tenha no radar que é necessária a revisão dos conteúdos, então não sair utilizando sem pensar numa revisão, tá? A utilização da ferramenta, ela nem sempre vai trazer conteúdos éticos e verdadeiros, então, mais do que nunca, a gente precisa sempre fazer um double check aí antes da utilização. Segundo ponto, pessoal, como a gente falou, que é um caminho sem volta e já tem todas as áreas internas, todos os nossos clientes já estão utilizando, importante não menosprezar a importância da capacitação das pessoas na utilização das plataformas e ferramentas, tá? Então, muito importante que a gente tenha isso no radar e que as pessoas sejam treinadas mesmo, que possam utilizar e fazer o melhor proveito do que a inteligência artificial já pode trazer de benefício para a gente e nas nossas atividades. Terceiro ponto, e ligado também a esse segundo ponto que eu mencionei, eu acho que está a questão da governança, né?
Então, a gente já vê hoje no mercado que já tem algumas empresas se manifestando sobre o que vai poder utilizar, quem vai poder utilizar, para que vai poder utilizar. Então, que a gente também tenha para a gente essa importância de criar políticas, criar regras de onde utilizar e quem utilizar, para que utilizar, não confiando, né, apenas no bom senso das pessoas, que aí vai ser uma área perigosa e que pode trazer risco para os negócios. Então, a questão da governança é bem relevante aí no tema. Partindo para o quarto ponto aqui, a gente também já falou um pouco sobre as questões éticas envolvidas na utilização da inteligência artificial, que também está, essa questão está aí também presente nos demais pontos que eu vou falar aqui, mas como o Fabrício também já tocou no tema, né, a gente tem meios hoje de trazer alguns parâmetros, né, nas plataformas ou na utilização, para a gente mitigar os riscos. Então, uma das dicas que a gente tem aqui é que a gente incorpore mesmo alguns preceitos éticos nos prompts e na utilização. Acredito muito que também a criação das políticas e a governança também vai auxiliar nesse ponto, porque a gente sabe que, como a gente falou, como nem todas as informações são verdadeiras, nem todas as informações não são enviesadas, pode ter sim um viés discriminatório, então esse ponto de trazer parâmetros éticos, e a inteligência artificial é algo que também está em aprendizado contínuo do outro lado, é uma coisa que também vai ajudar em resguardar a reputação das empresas. O próximo ponto é também relacionado para mim com a questão da governança, é estabelecer nas políticas e na governança quais são as informações que podem ser utilizadas na questão da inteligência artificial generativa. Então, é muito importante para as empresas deixarem, para os anunciantes deixarem claro os riscos, né, e eventualmente até vedar a utilização de informações confidenciais, protegidas, os riscos da utilização de marcas, imagens e outras questões que podem ter direitos de propriedade intelectual também envolvidos, e também os direitos de personalidade. Como a gente disse, a gente tem alguns leading cases já em discussão aqui, até no Brasil, né? Então, essa questão de você utilizar direitos autorais, utilizar imagens ou obras de terceiros, então ela sempre, a gente sabe que depende de autorização e não vai ser diferente, né, no uso da inteligência artificial. Ponto seguinte diz respeito à importância e relevância de transparência. Então, em vários momentos aqui, quando a gente estava falando de inteligência artificial hoje, a gente viu a menção à palavrinha transparência, que é um princípio ético muito importante e que está presente nas normas éticas de autorregulamentação publicitária do CONAR. Então, muito importante que a gente siga as normas do Código de Autorregulamentação Publicitária e tenha em mente que sempre que necessário, é importante manter a máxima transparência com o consumidor, inclusive informar a utilização da inteligência artificial para a obra produzida. Então, essa é uma dica importante e uma dica que, de novo, assim como a demais, tá em discussão no momento e a gente vai ver eventualmente aí, como o Lucas falou, a gente tem várias tendências de regulamentação, provavelmente esse ponto vai ser ainda desdobrado e detalhado no futuro breve. Por fim, uma outra dica importante aí do nossos DUs é que existem várias plataformas e cada plataforma tem os seus termos e condições de uso. Então, é importante que a gente leia, que todos os usuários leiam e sigam as regras de cada plataforma. Não é verdade que todas as plataformas têm as mesmas regras ou têm as mesmas condições. Então, cada plataforma vai ter as suas regras e cada um precisa ter ciência e seguir as regras aplicáveis. Acho que basicamente é isso, e para mim esses do's and don'ts já trazem assim, regras de ouro, né, na utilização e vão guiar bastante, ser bastante úteis para os anunciantes, tenho certeza. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Carol, obrigada pela sua contribuição, do Comitê Jurídico, da doutora Eliane, né, doutor Péricles, todos participando. Esse realmente foi um trabalho aí a dezenas de mãos,
E esse dos and don'ts foi a parte mais difícil de fazer, né? É mais difícil a gente resumir no ponto focar do que até fazer algo mais longo. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer aos líderes da ABA, né, que estiveram conosco aqui, que participaram, a Paula da Diageo, o Lucas da AB Embev, a Paula da Natura, a doutora Ana Carol da Coty. Mais uma vez, agradecer aí os parceiros da Opsi Bloom, o Renato e o Henrique. E eu quero mandar um beijo especial para as entidades e para os parceiros que nos apoiam, embarcaram conosco de novo neste projeto, a ABAP, FENAPRO, Abracom, Abrad, Abral, Abrinq, Ampro, ID, TDWA, que é a nossa agência aqui de publicidade da ABA, Pro Bono também, o Instituto Palavra Aberta, o IVC e o SET. Dizer que nós estamos juntos, que nós estamos criando pautas que devem ganhar atração no mercado, e esse evento de hoje, esse guia, é para inspirar, é para a gente ir além, juntos, de mãos dadas, como um ecossistema. E eu gostaria de convidá-los para o nosso próximo evento da ABA, que acontece no dia 30 de agosto, também aqui virtual, que é o Branding at ABA e Record TV. É um name rights, a curadoria está espetacular. Não deixe de ver no portal da ABA hoje o guia na íntegra e a gravação aqui do nosso programa. Um beijo para todos vocês e estamos aqui encerrando, agradecendo a presença de todo mundo. Tchau, tchau.